Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo sobre espiritualidade na visão espírita. No nosso último vídeo, nós falamos sobre a fé espírita e nós comentamos nesse vídeo que nós espíritas não podemos viver como se nós estivéssemos num universo controlado pelo azar, né? Como se alguém jogasse dados com esse universo. E nós comentamos igualmente que, para nós espíritas, o universo ele é baseado em leis. Então, se essas leis existem, nós não podemos fazer de conta que elas não existem. Então, quando Jesus nos dizia, por exemplo, conhecereis a verdade vos libertará, talvez, numa boa medida, ele estivesse querendo dizer, um dia vocês conhecerão a verdade de como funciona o universo, de quem vocês são, de como funciona o mundo íntimo de uma pessoa. Um dia vocês conhecerão a verdade de que o reino de Deus está dentro de vocês, mas isso não vai ser somente uma frase. Isso vai ser algo concreto, isso vai ser algo que nós vamos entender e sentir profundamente. E uma amiga, ouvindo esse vídeo, me perguntou: César, você fala que o universo é regido por leis e que nós devemos conhecer essas leis, e você poderia falar um pouco mais sobre isso? E, na verdade, ela tem razão, né? De que leis exatamente nós estamos falando? Na doutrina espírita, nós podemos fazer um amplo espectro, né, sobre essas leis. A mais fundamental, logicamente, é aquela definida pelo próprio Mestre. Jesus, conversando com os discípulos, né, ele disse: toda a lei e todos os profetas se resumem no amor a Deus e no amor ao próximo como a nós mesmos. Então, acho que nós poderíamos parar por aqui, porque isso já daria margens a uma reflexão de toda uma vida e talvez de muitas vidas. Nós não vamos falar de cada uma dessas leis hoje, mas nós vamos refletir com vocês o fato de que há estas leis e de que é importante conhecê-las. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai ampliar um pouco isso com o seu diálogo com os espíritos superiores no evento da codificação, e ele vai nos apresentar também, na terceira parte do Livro dos Espíritos, né, as leis morais, e que eu chamaria de técnico-morais, né? Porque são leis que têm um aspecto técnico também. Quando você fala de lei do trabalho, lei do progresso, lei de destruição, todas essas leis que são apresentadas no Livro dos Espíritos, cada uma delas merece um estudo em si, e nós diríamos que esses estudos têm que ser feitos por partes, porque são complexas, né? Dou um exemplo. Lei do trabalho, né? Os espíritos vão dizer a Allan Kardec: trabalho é toda ocupação útil. Saber isso é importante, extremamente importante. E os espíritos se adiantaram de mais de 150 anos aos psicólogos da era moderna. Há trabalhos hoje da psicologia falando da importância do lazer, da importância de ocupar o tempo com atividades outras que o trabalho profissional. Então, os espíritos tinham visto lá atrás, né, e adiantado aquilo que nós estamos descobrindo hoje. Todo mundo celebra, né, os trabalhos de certos psicólogos modernos, dizendo: olha, né, ele escreveu um livro, fulano escreveu um livro sobre a preguiça. A importância, preguiça entre aspas, né, a importância de você ter tempo livre, de ter tempo para estudar, para aprender música, para ler. Porque, na verdade, essas são ocupações úteis e profundamente humanas. Mas Allan Kardec e os espíritos se adiantaram de mais de 150 anos a essas conquistas da psicologia. Nós vemos recentemente doutores em medicina e em psicologia falando da cura pelo amor,
Bom, mas Jesus Cristo se adiantou de 2000 anos, né, a essas constatações. E nós as publicamos hoje como grandes novidades. São novidades para nós, mas aqueles que entenderam isso há 2000 anos atrás, ou no curso destes 2000 anos, já se curaram. E se curaram do quê? Se curaram das doenças da alma, né? Destes sofrimentos que nos acompanham século após séculos, dos mesmos erros, as mesmas quedas, os mesmos deslizes, século após século. Quando, na verdade, o amor, né, essa primeira lei fundamental do universo, da vida, nos deixa claro que a solução para todos os nossos problemas, todos, invariavelmente, essa lei fundamental. Mas o que é o amor? Qual é a natureza do amor? Quais os tipos de amor? De que amor Jesus fala? Então nós, nos próximos vídeos, provavelmente vamos estar fazendo aqui com vocês uma reflexão pontual sobre algumas dessas leis fundamentais. Nós espíritas entendemos que há um conjunto de leis que regem a vida, tanto material quanto espiritual. As leis materiais são leis que a ciência tem se ocupado, mas o universo é um só. Então as leis são unificadas, né? Aquilo que Einstein e outros cientistas têm procurado, né? Reduzir as leis que nós conhecemos hoje, as 4 forças fundamentais, numa única equação capaz de explicar tudo. Nós temos um longo caminho ainda para isso, porque provavelmente nós teremos que incluir nesta equação o fato espiritual, que a ciência moderna está começando a tomar consciência. Allan Kardec, nos livros A Gênese, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e nas publicações da Revista Espírita, deixou claro a influência, né, da parte espiritual sobre toda a vida humana. Então, recentemente nós conversávamos com uma amiga e nós dizíamos que nós estamos vivendo agora aquela fase que a medicina viveu no século XIX. Samuel Weiss, por exemplo, foi um médico, provavelmente o primeiro, né, a perceber, por exemplo, que havia uma ligação entre a higiene e a saúde. Mas não havia ainda a teoria, né, a comprovação das bactérias, dos vírus, dos fungos. Nós não conhecíamos isso ainda, mas nós sabíamos que havia uma ligação entre a sujeira, a higiene e a saúde. A medicina moderna começa a perceber, a física moderna começa a perceber que há uma influência na nossa vida da parte espiritual. E eles começam, inclusive, a usar, né, esse conhecimento. Então, pessoas que recebem o passe, água fluida, que oram, se beneficiam mais rapidamente dos tratamentos medicinais. Então nós começamos a perceber essa ligação, mas eles ainda não falam em espírito, em comunicação dos espíritos, em reencarnação, em obsessão, que são leis da parte espiritual que o espiritismo já revelou. Calmamente nós caminhamos para essa unificação do conhecimento, mas a doutrina, nós espíritas já temos o privilégio de conhecer essas leis. A lei fundamental do amor, as leis técnico-morais, né, como eu chamo no Livro dos Espíritos, as leis da comunicação mediúnica, as leis da reencarnação, como karma, por exemplo, né, o fato de que nós devemos lidar com as consequências dos nossos atos, sejam eles bons ou não bons. Então, o conhecimento desse universo de leis nos impõe uma reflexão muito profunda. Nós não podemos viver como se não existisse isso. Nós não podemos viver como se isso não fizesse parte da nossa vida. E a lei fundamental de todas, se há um Criador e esse Criador, nosso Pai, rege esse universo através de leis, não dá para fazer de conta que ele não existe. Não dá para continuar vivendo e fazendo de conta que nada disso existe.
nós espíritas sabemos que nós temos um longo caminho pela frente. Mas esse caminho começa hoje, começa agora, porque nós já entendemos também que cada ação, cada decisão nos leva na direção daquilo que nós queremos. E se nós queremos equilíbrio, paz, desenvolvimento espiritual, queimar os nossos karmas do passado e transformá-los em combustível para o futuro, tudo isso é possível, né? Mas nós devemos agir dentro da lei do amor. Nos próximos vídeos nós vamos falar destas leis, nós vamos explicar estas leis de maneira intermitente, né? Não faremos uma série de 20 vídeos sobre tudo isso, mas vamos explicando aqui e ali, nós vamos fazer um retorno sobre essas questões. São leis fundamentais, você pode começar a estudá-las, a lê-las, a compreendê-las a partir das obras de Allan Kardec, e elas são depois explicadas, demonstradas, né? Em livros como a série de André Luiz, por exemplo, os romances de Emmanuel, as obras de Divaldo Franco, Joana de Ângeles. Então, a codificação espírita foi muito bem explicada e complementada por estes trabalhos. Quando você lê um livro, por exemplo, como E a Vida Continua, de André Luiz, que já tem até um filme, ou Nosso Lar, você entende perfeitamente, né? No livro E a Vida Continua, é um livro extremamente fácil de ler, mas ele mostra todo o mecanismo de ação e reação, as consequências dos nossos atos, todas as ligações, todo o movimento espiritual para que nós possamos nos acertar pelo amor. Então é belíssimo, porque é muito simples, mas é extremamente claro do ponto de vista de explicar tudo aquilo que nós lemos na codificação, por exemplo. Então, é urgente, né? É urgente essa necessidade de nós lermos, de nós estudarmos. Nós podemos ir, sim, ao centro espírita, pensando em cura, pensando em passes, pensando em comunicações mediúnicas, mas o mais importante é o estudo da doutrina espírita. É compreender as leis que regem a nossa vida e as relações que regem, né? O Espiritismo é muito claro nisso, porque ele nos explica as leis que regem a relação do mundo físico com o mundo espiritual. Assim, é extremamente importante isso, porque coisas como as emoções, os pensamentos, né, tudo aquilo que a gente cultiva, que nós cultivamos interiormente, não é algo, né, quando você lê e entende a doutrina espírita, você entende que no momento em que nós estamos vivendo nesse universo do pensamento, das emoções, nós estamos estabelecendo vibrações e contatos com certos tipos de espíritos, por exemplo. Daí a necessidade, e a doutrina vai nos mostrando isso muito bem, do cultivo correto das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das boas leituras. Isso são leis do universo. Mas cada uma delas pode ser a lei da afinidade, né? A lei da atração, a lei das vibrações, das frequências, tudo isso são leis. E a doutrina espírita adiantou a ciência em mais de 150 anos. Porque tudo que está na codificação espírita tem sido, a cada dia que a ciência avança nessa direção, tem sido confirmado. Então nós somos muito sortudos nesse aspecto. Porque quem leu, quem entendeu e quem começou a praticar tudo aquilo que está nas obras, né, da codificação e nas obras complementares, já está um passo adiantado, um grande passo. Então vivamos conscientes de que o nosso universo é um universo de leis, e a lei fundamental é a lei do amor, sobre a qual nós vamos falar, por exemplo, no próximo vídeo. Essa lei
Não adianta saber que ela existe, nós precisamos compreendê-la. E a mesma coisa se aplica a todas as outras das quais nós falamos. É preciso realmente um aprofundamento, um conhecimento dessas leis, para que nós possamos aplicá-las à nossa vida. E tendo a noção clara de como elas funcionam. Nós falamos agora de pouco. Bom, trabalho é toda ocupação útil. Bom, ler é uma ocupação útil. Aprender algo novo é uma ocupação útil. Então, fazer a caridade é uma ocupação útil. Há todo um universo, né, que se abre diante de nós quando nós compreendemos estas leis de funcionamento do universo. Então, amigos, a nossa reflexão de hoje era esta, sobre as leis, no seu desenvolvimento, na sua compreensão espírita. Nós vamos ampliar um pouco essa reflexão com outros vídeos. E se você nos acompanhou até aqui, se você achou pertinente esse trabalho, dê um like, compartilhe este vídeo, se inscreva no nosso canal para que nós possamos levar o estudo e a reflexão sobre o Espiritismo para o máximo possível de pessoas. Nos parece que isso é algo hoje fundamental. Nunca foi tão necessário ler, interpretar, entender o que está nas obras de Allan Kardec. É impressionante como este mestre da era moderna, que é o codificador da doutrina espírita, previu o desenvolvimento de toda a ciência psicológica, por exemplo. E o desenvolvimento, inclusive, de ciências como a física, a medicina e outras. Tudo, os insights que nós temos ali nas obras da codificação são maravilhosos. Allan Kardec foi um visionário dessa era moderna. Um homem lúcido, um homem sério, um homem íntegro, um missionário da providência divina que nos trouxe um conjunto de conhecimentos que são absolutamente fundamentais para a nossa saúde, para a nossa evolução, para o nosso equilíbrio. Então, nos acompanhe, porque o nosso objetivo nesse canal é fazer essa reflexão com vocês sobre esse conjunto de conhecimentos. Então, muita paz, muito equilíbrio, muita tranquilidade e muito progresso espiritual para todos nós. Um grande, grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.